Seja bem-vindo aqui ao Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly. Venho te fazer o convite a se inscrever aqui no nosso canal, que você vai acompanhar todas as nossas aulas que nós temos aqui de teoria e também de resolvendo questões dentro do universo da contabilidade. Então vamos hoje partir para a nossa aula aqui, onde nós vamos ver uma das técnicas contábeis de uma forma muito mais aprofundada, que é a escrituração contábil, e entender qual que é o método que ela utiliza e que a contabilidade vai utilizar para, inclusive, fazer seus principais lançamentos, ok? Então, vamos pensar aqui que a gente está falando daquele momento em que uma empresa, ela manda para nós contabilidade, todas as suas notas fiscais, todas as suas relações de despesas que teve ao longo do mês, e a gente chega aqui e vai fazer a bonita da escrituração contábil. Quem vai reger aqui a escrituração contábil, geralmente nós temos aqui bem forte é o ITG 2000, a revisão 1, tá bom? Que vai mostrar o que pra gente? A necessidade de informações aqui do usuário, por isso que a gente faz essa escrituração contábil. E o CFC ainda vai falar pra gente tomar cuidado com o nível aqui de detalhamento e principalmente buscar trazer uma lista que seja padronizada de contas, né? E já que a gente está falando também, né, em relação à normatização que a gente tem aqui internacional, tá bom? Então, não vai estabelecer detalhamentos, ou seja, uma lista padrão para o mundo todo, tá? Porque a gente vai levar em conta com a complexidade que cada operação vai ter e a necessidade aqui também de cada empresa. Nós vamos encontrar a exceção aqui, principalmente em casos quando nós temos a obrigação, onde temos uma autoridade reguladora que vai falar, olha, você tem que fazer padronizado desse jeito. Tirando isso, não tem-se a necessidade, tá, de você fazer necessariamente daquele mesmo exemplo, levando em consideração que você tem que sempre observar as necessidades que a sua empresa, né, ela está solicitando, né? Porque, por exemplo, eu tenho a Unilever. A Unilever vai ter um tipo de contas aqui, de listas para serem seguidas, muito mais complexa do que a gente comparar com uma padaria, né? Uma padaria de bairro, né? Pequenininha. Não vai ter o mesmo nível de detalhamento do que uma Unilever, né? Uma empresa grande. Então, além de ver o nível, né, o porte, né, as necessidades da empresa, você tem que levar também se a obrigatoriedade de uma regulação, tá? Existem empresas que necessitam, tá? Falar da escrituração é que a gente tem que ter algumas regrinhas na hora de seguir, tá? É chatinho? É um pouquinho, mas a gente leva para que a gente consiga que uma pessoa, um usuário leigo, consiga pegar e entender, tá? Essa é uma das funções principais aqui que nós temos dentro da contabilidade. Então, eu vou observar o idioma e principalmente a moeda corrente ali nacional de onde eu estou fazendo nessa escrituração dessa empresa, onde ela está. Eu vou ver a forma contábil, eu vou ver a ordem cronológica, seja de dia, mês e ano, muito importante isso aqui. Eu vou ver se há ausência de espaços aqui que são necessários, no caso de branco, rasuras, ou até buscar outras formas aqui, né, que eu não posso deixar, né. E a base é aqueles documentos que eu falei, né, é buscar os documentos internos e externos, ou quando não tiver falta deles, eu vou buscar elementos que vão comprovar que aquele lançamento que eu estou fazendo, ele realmente aconteceu. A gente está buscando aqui principalmente a veracidade das informações que aqui a gente está levantando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou olhar para várias contas que já existem. Por exemplo, nós temos a famosa conta caixa. O que é a conta caixa? Ela vai mostrar o quanto de dinheiro em espécie nós temos na empresa. Nós temos a conta estoque, mostra quanto de estoque ainda está disponível na empresa ou o que saiu, né, a movimentação que ocorreu dele, né? Essa é a conta estoque. Temos também outra conta chamada de conta dívida que se chama fornecedores. Ali mostram todas as dívidas com diversos fornecedores que a empresa tem, né? Então a gente vê que ao analisarmos a contabilidade, nós estamos olhando para uma ciência de contas, né? Contabilidade, né? São a ciência das contas. E as contas principais que a gente conhece são as patrimoniais, seja o ativo, bens e direitos, passivos, obrigações, PL, aqui a conta aqui própria, né? Capital próprio.
Então, a gente vê ciência das contas e a gente vai tentar observar todas as contas como um conjunto que busca aqui a uniformidade. Tá? Então, a gente vai ver planos de contas sendo estruturados que vão variar de uma empresa para outra, como eu falei aqui no início já, que vai depender da necessidade de cada empresa, tá bom? Então, a gente vai fazer um elenco aqui de contas, né? Vamos ver as relações das contas, observando o título, né, titulação, ou até mesmo o código que nós vamos dar para elas, manual de contas, né, com informações aqui bem minuciosas de cada conta, cada necessidade, né, observando quem? A função, o funcionamento dos documentos, e também vamos ter modelos já pré-estabelecidos com as demonstrações contábeis. Isso tudo que eu estou falando e nós vamos ver aqui na aula de hoje, especificamente os lançamentos, quando a gente começar a estudá-los, a gente vai perceber que hoje em dia é tudo digital. Hoje tem programas que já pega, você só faz o lançamento dos valores, escolhe o que é débito, o que é crédito e pronto, felicidade. Já, inclusive, manda um modelo aqui de demonstração contábil prontinho, você não precisa nem ficar se matando, tá? Então, nós vamos ter sistemas aqui de contas que vão ser os elementos, né, todos de uma forma organizada, né, que é a escrituração. A escrituração é a organização de todos os elementos, todos os documentos que nós reunimos aqui durante esse período que estamos olhando, nesse momento clique, né, da fotografia, que vai compreender o patrimônio, ou seja, vamos ver o agrupamento de contas, sejam elas patrimoniais ou até mesmo as de resultados também vão nos interessar aqui, tá bom? Claro, para fazer tudo isso, eu vou utilizar um método. O que é um método, né? É um caminho para se chegar na nossa meta, que a nossa meta é qual que é? A escrituração aqui contábil, olha só. Então, o método que vamos usar é o método das partidas dobradas. Então, a gente vê que quando um item ingressa, chega, né? A gente aplica ele, há um lugar antes da aplicação que foi de onde ele veio, né? A origem, né? O que a gente está falando desde as primeiras aulas, né? Aplicação e origem, né? Essa é a nossa base aqui para pensar, inclusive aqui nas partidas dobradas. Houve uma origem para cada aplicação, né? Elas não vêm do além. Não pode ter uma aplicação aqui sem que você tenha mostrado de onde ela veio. Qual que foi a origem, né? Essa é a primeira base que a gente tem que entender. Houve uma origem de algum lugar. O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano, tá? Uma curiosidade aqui importante que pode ser, inclusive, cobrado no seu concurso, tá bom? Deixa eu até abrir aqui para podermos ver, né? A gente vai buscar, com o método das partidas dobradas, fazer o registro dos fatos contábeis, ou seja, os lançamentos, né? Que são feitos em livros contábeis, que são quais, Kelly? Quais são os livros contábeis que nós temos? É o diário, é o razão, é o caixa, entre muitos outros livros que nós vamos ter. A escrituração aqui estamos olhando como um conjunto de todos os registros que uma empresa faz e precisa que seja comprovado, tá? Isso é muito importante, a gente precisa comprovar cada escrituração que a gente vai realizar, tá bom? Então, vamos olhar aqui para o primeiro momento, que é a questão da operação. Operação, nós vamos ver que ela tem duas vertentes. Ela vai ser ou débito ou crédito. E a gente está olhando aqui, quando fala de operação, para o saldo. Então, quando eu tenho um débito, eu sei que ele vai aumentar o saldo com a conta devedora. Então, ele vai diminuir o saldo com a conta credora. A gente lembra do nosso razonete que a gente viu na aula anterior, né? O Tzinho. Do lado esquerdo do T, nós temos o débito. Do lado direito do T, nós temos o crédito, tá? Então, a gente vai observar. Aumentou o saldo da conta devedor, nós temos um débito. Logo, temos que ter, no mesmo momento, a diminuição do saldo de uma conta credora, tá? E a outra operação possível é o crédito, que é aumenta o saldo da conta credora, olha, aumentou a conta credora e vai diminuir a devedora. Então, a gente pensa, poxa, é débito, aumenta o débito, a conta devedora. E, óbvio, vai diminuir a credora, porque precisa ter um vai e vem, né? Lembra? Um entra, um sai, então aumenta a conta devedora, débito. E quando eu quiser aumentar a minha conta credora, eu faço um crédito. Não tente agora, inclusive, já chamar sua atenção
para você ficar pensando que é igual aquela relação bancária que a gente tem, que é uma coisa boa, que é uma coisa ruim. Não, não pense isso. Entenda aqui esse conceito. Débito aumentou aqui a conta devedora, quer dizer, devedora, que é o débito mesmo. Quando a gente vê oposição, quer diminuir a conta credora. Agora, no crédito, não. A gente quer aumentar essa conta que é credora, né? E diminuir a devedora, tá? A gente vai ver em relação às naturezas, né? Natureza. Por exemplo, a gente tem lá a conta ativo, temos o passivo, o patrimônio líquido, né? Temos as retificadoras do ativo, do passivo e do PL, né? Do patrimônio líquido. E temos também as receitas e as despesas, que vimos na última aula. Aqui, quando a gente fala da natureza, nós vamos engrupar aqui, vamos criar grupinhos. Nós temos as contas que são devedoras, ou seja, nós estamos vendo principalmente aqui os ativos, retificadores do passivo e PL, porque eles têm natureza oposta da original deles, né? Então, retificadores de passivo e PL também são contas devedoras. Nós estamos falando das despesas, aqui também entram como contas devedoras, tá bom? É a natureza dessa conta, ou seja, ela gosta de aumentar com débito. Agora, quando a gente olha para as contas que têm a natureza credora, é quem? É o próprio passivo, é o próprio patrimônio líquido, é a receita e principalmente a nossa bonita da retificadora do ativo, que é a natureza oposta do ativo, né? A retificadora. Tá lá todo mundo somando, a retificadora vem e subtrai, no caso aqui do ativo, tá? Então, todas essas contas aqui que eu tô falando que elas são de natureza credora, elas gostam de crédito. Ou seja, vai aumentar quando eu tenho um crédito. Ou seja, peguei uma dívida, contraí uma dívida, aumentou a minha conta credora, né? Então, eu tenho uma operação aqui que o crédito tá vindo pro meu fornecedor, né? Tá aumentando minha dívida, por um lado, né? Então, a gente observa esse mesmo lado. E, consequentemente, a gente vai ter uma hora que vai pagar, né, essa dívida. Aí vem a natureza do oposto, que eu vou diminuir uma conta devedora, tá? Para pagar essa dívida, né? Precisa pagar uma hora. Uma hora precisamos pagar. Esse é o conceito de natureza, tá? E, por fim, o saldo. A gente pode olhar para o saldo como devedor. Como é que é isso, Kelly? Bom, primeiro que nós estamos olhando para o total de débitos que vai superar o crédito. É como se eu dissesse que eu tenho um saldo positivo no final, tá? Por quê? Eu tenho lá o exemplo de uma conta caixa. Eu tenho R$1.000 lá de débitos. Ou seja, eu tenho R$1.000 lá, bonito, não tá negativo, tá lá, tá no débito. Aí eu venho e diminuo no crédito 600. Dependente por que for, eu vou ter um crédito, tá diminuindo a minha conta. Ou seja, de 1.000 menos 100, né? Tinha um débito. Agora tive um crédito, tenho agora um saldo devedor. Ele é devedor aqui porque ele, inclusive, está positivo, tá bonitinho lá. Tem R$400 ainda na minha conta caixa. Ufa! Então eu tenho aqui um saldo devedor, percebe? O total de débito, ele supera o total de crédito. Eu tenho dinheiro para pagar minhas dívidas. É basicamente isso que eu tô falando aqui. Agora, quando eu vou olhar o meu saldo credor, significa que o meu total de débito, ele vai superar o meu total de... o total de crédito supera o total de débito. Aí você fala, lascou, Kelly? Eu posso falar que lascou. Lascou-se sim. Porque vamos pensar, eu tenho lá minha conta fornecedor. Fornecedor, lembra? É dívida. Ou seja, eu tô devendo lá 4.000 para o fornecedor. Eu tenho 4.000 de crédito, né? Aí venho e faço o quê? Eu vou pagar 1.000 de débitos. Mas eu ainda estou devendo, né? Eu ainda tenho o meu saldo credor no valor de 3.000. Então, aqui eu percebo, eu tenho um saldo credor, ainda devo 3.000, né? Como se tivesse um símbolo aqui, um sinal aqui de negativo, ainda devo 3.000, né? É o meu saldo credor, né? Porque a situação fica meio complicada aqui para pagar, né? A gente está olhando para créditos e débitos aqui, tá? E por fim, nós podemos também ter o que a gente chama de saldo nulo. O nulo é quando a gente pega o total do crédito, ele vai ser igual ao total de débito, ou seja, eles vão se equivaler. Eu não vou dever, não ter natureza nem devedora nem credora, ela vai ser nula, eu zero ela, tá bom? Bem tranquilo até aqui. O que a gente tem que tomar cuidado nesse primeiro momento é não pirar, né, a cabeça com esses termos que eu estou apresentando para vocês aqui.
porque a gente vai ver, rever e rever novamente. Então, te convido a reassistir esse momento aqui que eu falo sobre o que é uma operação de débito e crédito, qual que é a natureza devedora e credora e quais são as movimentações aqui de saldo, o que é um saldo devedor, o que é um saldo credor, um saldo aqui nulo, para que você entenda de uma vez por todas o que é esse bendito débito e crédito da contabilidade, porque ele, a princípio, para quando você é leigo, ele pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas calma, respira, né? Respira, eu costumo pedir para que seja feito com muita calma, tá? E agora partiremos para os lançamentos. Deixa eu até fechar aqui, porque não vai me importar agora. E vamos partir para os lançamentos, tá? O primeiro lançamento que eu quero falar para vocês é aquele basicão, que a gente viu inclusive lá numa das primeiras aulas que a gente faz os primeiros lançamentos, só que de uma forma bem tranquila, né? Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Se você pensar no método aqui das partidas dobradas aprofundado, é uma constituição de uma empresa. Eu vou lá colocar 100 mil reais de capital social. E isso vai ser em formato de espécie e totalmente integralizado. Uma única vez vai ser entrar. Então, eu tenho as contas caixas, né? Porque vai entrar dinheiro na empresa para ela poder ser utilizada. E capital social, caixa e capital social. A origem aqui, a gente observa que veio do capital social para o caixa. Então, débito caixa, que é a aplicação, e a origem capital social. Os dois no valor de 100 mil. Se eu pegasse o razonete, que a gente viu inclusive na outra aula, nós temos o razonete da caixa e o razonete aqui do capital social. Na conta caixa, que é um ativo, a gente vai ver do lado esquerdo. Por que é do lado esquerdo? É a natureza devedora do caixa. Então, a gente vai ter o primeiro lançamento de 100 mil reais. Já no razonete de capital social, nós vamos lançar ele credor, porque ele é a origem, tá? Então, vai lá do nosso lado direito, lado credor, e coloca lá 100 mil reais. Primeiro lançamento aqui, que é o lançamento de constituição da empresa, ok? Depois nós vamos para um segundo lançamento, que é a compra de veículo. Ok, estou com dinheiro em caixa, vou comprar um veículo no valor de 10 mil. Ó, ainda vou fazer à vista, ou seja, meu dinheiro vai sair logo de cara, eu sei que é do caixa. Ele já tinha 100 mil lá, eu vou tirar 10 mil só para poder pagar esse carro. Mas vamos ver as origens e as aplicações. A origem, eu sei que está vindo do caixa, como eu falei. Então, meu crédito é caixa aqui, tá? E o meu débito é veículo, porque está aumentando o meu ativo, tá? Então, a gente tem débitos de veículos 10 mil, crédito caixa 10 mil. Lá nos razonetes, a gente vai mexer agora com os razonetes caixa e veículos, sendo que do caixa eu vou tirar os 10 mil do meu lado direito, que é o meu lado credor, e vou aplicar lá em veículos, lá no meu razonete esquerdo, eu vou fazer esse lançamento aqui, que é o segundo lançamento do lado esquerdo, que é o lado devedor, no valor de 10 mil também. Segundo lançamento aqui, compra de veículo. A outra conta lá do capital social que a gente já tinha, nada acontece com ela, porque não entrou sócio nenhum, não aconteceu nada, tá bom? Com o capital social. Vamos para o terceiro movimentação, aqui o terceiro lançamento, é a de compra de mercadorias. Vou comprar 50 mil e a prazo, veja só, estou comprando a prazo, estou fazendo uma dívida, né? Vou pagar a longo prazo. Vou fazer essa dívida com que conta? Fornecedores. Então, a minha origem aqui são os fornecedores. Crédito, fornecedor. O débito, onde eu vou aplicar, são as mercadorias numa conta de ativo. Ambos com o valor aqui de 50 mil, né? Sendo que eu tenho um razonete primeiro de mercadorias, onde eu vou lançar lá do meu lado esquerdo, porque é devedor 50 mil, tá? E fornecedores, eu vou lançar lá no credor, lado direito, 50 mil. É o terceiro lançamento aqui. Partiremos para o quarto lançamento, que é um pagamento da metade das dívidas fornecedores. Veja só, nós tivemos
3 primeiros lançamentos, não houve outros, né? Então eu não preciso pensar que lá no meu fornecedor eu tenho alguma outra dívida. Eu só tenho essa dívida aqui da compra de mercadorias a prazo. Não inventa, não fica querendo interpretar onde não tem, tá? Então vamos colocar os pés no chão e ver toda a situação que a gente está passando aqui agora. Então nós vamos pagar metade da dívida de fornecedores, ou seja, só temos lá o valor de 50 mil. Metade de 50 mil é 25 mil. Olha que alegria. Vou fazer um débito em fornecedores, que é a nossa aplicação, né? Mas a origem do dinheiro para pagar o fornecedor está vindo do caixa, tá? Então, a gente faz um débito fornecedores, 25 mil, com um crédito caixa, 25 mil. Lá na minha conta caixa, eu vou fazer esse lançamento de 25 mil do meu lado direito, que é o meu lado credor, tá? Porque eu estou pagando. E aí eu olho para o meu fornecedor, lá, meu razonete do fornecedor. Esses 25 mil vai sair do lado esquerdo, né? Do meu lado esquerdo, que é o meu lado devedor, no valor de 25 mil, sendo o quarto lançamento que estamos fazendo aqui, beleza? Vamos para o quinto lançamento, que é a entrada de um outro sócio. Capital social aqui que ele vai investir é 30 mil. Só que observe, dessa vez não será em dinheiro a forma de integralizar, vai ser por meio de um terreno. Conseguimos ter um terreno para a empresa, sim, um desses sócios, esse sócio novo está integralizando aqui com o terreno no valor de 30 mil, inclusive, tá bom? Então, nós temos lá a origem dessa movimentação é do capital social, porque entrou um sócio. Então, aquela conta do capital social, inclusive, ela vai modificar aqui, que até então, lançamento 2, 3 e 4, não teve mudança nenhuma. Mas aqui no quinto ela vai aparecer. E aí a gente vê origem capital social e a aplicação é nos terrenos, uma conta do ativo. Então, temos os dois valores aqui de 30 mil já aplicados, débito terrenos 30 mil, crédito capital social também 30 mil. O meu razonete do capital social, ele vai estar lá do meu lado direito, que é o meu lado credor, um valor de 30 mil, tá? Agora, os terrenos, que é uma conta nova que a gente está abrindo, que é ativo, lá do lado esquerdo, dentro do devedor, a gente vai ter lá os 30 mil entrando também. Vamos observar que precisamos sempre observar, ir atrás dos elementos que são essenciais para o lançamento. São eles a data da ocorrência, né? A conta devedora, a conta credora, o histórico, um valor e principalmente as informações. Então, se eu pegar lá, vou colocar São Paulo, 1º de setembro de 2021, eu tive um débito de mercadorias e um crédito caixa, né? A gente pode pegar, inclusive, como um lançamento aí novo. Aí eu venho e falo, conforme nota fiscal número 200, emitida pela empresa X, e eu coloco no valor de R$100. Então, eu vou pegar lá um débito de mercadorias, a caixa de 100. O que é esse A? Esse A é uma preposição, que é a mesma coisa que eu falar que é uma conta acreditada. Então, pode aparecer sim na sua prova. Ao invés de aparecer o D de débito e o C de crédito, apareceu o D, né, de débito, mercadorias, a caixa, a alguma coisa sempre vai ser aqui referente à conta acreditada, conta aqui credora, tá bom? Mas pode aparecer também, além do A palavra diversos, que ela pode significar mais de uma conta acreditada ou debitada, tá? A gente só tem que ficar aqui esperto com qual momento a gente está falando. E, por fim, vamos ver as fórmulas do lançamento. Vamos ver que temos 4 fórmulas, né? 4 aí, nós estamos falando de variações na hora de lançar, tá bom? Então, vamos lá. Fórmula do lançamento, a primeira fórmula, que é o que a gente chama de fórmula simples, né? É onde eu tenho um débito e um crédito, né? Tudo que a gente está fazendo até então, né? Eu vou debitar uma conta... fornecedores e creditar... Não vou debitar fornecedores. Eu vou debitar mercadorias e creditar caixa, tá bom? Um débito e um crédito, tá? Então, a gente vê lá o razonete. Quando eu pego para debitar mercadoria, eu sei que eu estou aumentando o meu ativo. Quando eu paro para acreditar o caixa, eu estou diminuindo o meu caixa, porque eu estou pagando, inclusive. Está aumentando minha mercadoria e está diminuindo o meu dinheiro no caixa, tá bom? Nós vamos ver a segunda fórmula, que ela é a chamada de fórmula composto.
O que é isso? É quando eu tenho um débito, mas lá eu tenho mais de dois ou mais, né? Dois ou mais créditos. Então eu tenho um débito de mercadorias, né? Lá no valor de 100, mas eu utilizei uma parte em caixa, R$ 50, e a outra parte fornecedores, ou seja, eu vou continuar devendo, né? Vou pagar depois de um tempo R$ 50. Veja, o total é R$ 100 de mercadoria, mas o modo como eu vou pagar aqui tá diferenciado, né? Eu tenho um crédito de caixa e um outro crédito de fornecedores, tá bom? Aumentei mercadorias e aqui, cuidado, quando eu pego caixa, eu tô diminuindo caixa. E aqui, fornecedor, eu tô aumentando porque eu ainda vou pagar. Lembra, ele tem natureza credora, então ele aumenta quando a gente contrata, né, mais dívidas, né? A gente vai lá pegar dívidas, a gente está aumentando. Cuidado com essa interpretação. Agora, a terceira fórmula é aquela de composto, onde eu tenho dois ou mais débitos e um crédito. Como assim? Eu vou pegar lá um débito. Tenho lá caixa, R$ 100 de caixa. Olha, legal, entrou dinheiro no caixa. E vai entrar mais R$ 100 em clientes. Então, estamos falando aqui clientes, geralmente clientes está com uma obrigação, né? Depois vai entrar esse dinheiro. E aí, o que é essa contraprestação, né? Qual que é o crédito? Receita de prestação de serviço. Ou seja, eu vendi. De fato, eu vendi. E eu estou conferindo aqui uma receita da prestação de serviço no valor de 200, sendo que uma parte já entrou no dinheiro, né? Por isso que está R$ 100 no caixa. E outra parte vai entrar, está lá em clientes, ou seja, é um direito que eu vou ter ainda a receber, né, dos clientes. Por isso que é 100, né, e nos dois e 200, tá bom? E por fim, a quarta fórmula, que ela já é mais complexa e que não se mate ainda, porque a gente vai estudar bastante, vários exemplos ainda desse tipo de lançamento, é quando eu tenho dois ou mais débitos e dois ou mais créditos. Nossa, Kelly, quanto vai ficar isso? Pode ficar a partir de 4. Eu posso te falar. Como, por exemplo, eu vou fazer um débito lá de material de consumo no valor de 50. E depois faço um outro débito ainda em mercadoria para revenda no valor de 50. Aí eu tenho uma contraprestação lá de crédito. Em caixa entrou 50. E crédito também fornecedor 50. Então, vamos lá. Eu comprei material para consumir e mercadoria. Esses dois, o total deu R$ 100, veja só. Então, comprei material para consumir e mercadoria para revender, R$ 100. Tranquilo. Qual que é a forma que foi a origem, né? Como veio a origem desse dinheiro aqui aplicado? Veio por meio do caixa, tirei R$ 50 do caixa, mas ainda vou pagar, tá lá no meu cartão de crédito, por exemplo, lá em fornecedores para pagar no mês que vem. R$ 50, entende? Então, eu tenho 2 lançamentos de débitos e 2 lançamentos de crédito. Da hora, né? Muito da hora quando a gente para estudar isso aqui. Eu, particularmente, sou apaixonada por contabilidade, tanto que é a minha área de formação. Quero ver a chuva de likes aqui nesse vídeo de hoje. Agradeço a sua presença aqui. Nos vemos na próxima aula. Se inscreva, que aí vai receber a notificação. Até mais!